Pronto. Então, boa noite. O livro é O Caminho, Verdade e Vida, capítulo 162. O título é Esperemos. A citação de Mateus, capítulo 12, versículo 20 é a seguinte: Não esmagará a cana quebrada e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. Evita as sentenças definitivas em face dos quadros formados pelo mal. Da lama do pântano, o Supremo Senhor aproveita a fertilidade. Da pedra áspera, vale-se da solidez. Da areia seca, retira utilidades valiosas. Da substância amarga, extrai remédio salutar. O criminoso de hoje pode ser prestimoso companheiro amanhã. O malfeitor, em certas circunstâncias, apresenta qualidades nobres até então ignoradas de que a vida se aproveita para gravar poemas de amor e luz. Deus não é autor de esmagamento, é Pai de misericórdia. Não destrói a cana quebrada, nem apaga o morrão que fumega. Suas mãos reparam estragos, seu hálito divino recompõe e renova sempre. Não desprezes, pois, as luzes vacilantes. Não, não desprezes, pois, as luzes vacilantes e as virtudes imprecisas. Não abandones a terra pantanosa, nem desampares o arvoredo sufocado pela erva daninha. Trabalha pelo bem e ajuda incessantemente. Se Deus, Senhor absoluto da eternidade, espera com paciência, por que motivo nós outros, servos imperfeitos do trabalho relativo, não poderemos esperar? Então, desde lá do início, você pode voltar lá, por favor, João, né? O título é Esperemos. E aí, logo na primeira frase, né, no primeiro parágrafo, Emmanuel fala: evita as sentenças definitivas em face dos quadros formados pelo mal. Então, por vezes a gente vê uma situação que parece à primeira vista, parece negativa para nós, e às vezes, por muitas vezes, a gente condena aquilo ali como se não tivesse solução, seja uma situação, seja um caráter de uma pessoa, seja alguma coisa da natureza ou da vida, seja uma circunstância que estejamos passando. Então, às vezes, a gente condena aquilo ali como se não tivesse alternativa, como se não tivesse solução. Então, ele fala: evita sentenças definitivas. Por quê? Porque, na realidade, Deus recupera tudo. Deus, como ele fala no momento aí da mensagem, não é um Deus para esmagar, mas é um Deus realmente de renovação, né? Deus não é autor de esmagamento, é Pai de misericórdia. Então, o nosso Pai, ele entende a situação que todos nós estamos passando e ele espera, porque ele confia de que nós venceremos todas essas limitações da vida. Então, nós devemos fazer o mesmo. Nós devemos saber esperar, porque o tempo não é nosso, mas é o tempo que tem que ser, né? Que cada um vai construindo, cada um de nós vai construindo o seu próprio desenvolvimento espiritual, o seu próprio crescimento. Isso vai impactar no local que a gente vive. Então, esse tempo em que Deus tem todo o conhecimento, todo o controle, todo o poder, nós não temos. Então, se Deus espera, nós também devemos esperar. Mas o esperar, que eu entendi aí, não é a coisa de ficar inerte, parado, não. O esperar é trabalhar, é fazer a nossa parte, que também tem uma hora que ele fala aí, né? Que nós devemos fazer a nossa parte, trabalhar, que Deus vai saber a hora certa de que vai se renovar alguma pessoa, vai se renovar uma situação, mas desde que a gente faça a nossa parte, né? Deus espera, mas ele espera trabalhando, como disse Jesus, né? Meu pai trabalha até hoje e eu também. E nós que aqui estamos devemos também construir trabalhando,
mas sem angústia, sem sentença definitiva de que nada presta, que as coisas não servem, e nem desesperança. É trabalhar com esperança. Esse esperar, né, é mais um esperar de esperança no meu entendimento. Então eu penso que é assim, que quando a gente pensar que as coisas estão decretadas a morrerem, a finalizar, lembra que Deus, ele é o Pai da misericórdia e ele faz renascer tudo de uma forma diferente e muito melhor, desde que a gente faça a nossa parte. É isso, Vera. Obrigado. Obrigada, Jorge. Tá, gente? Agora eu convido a todos que pensem nas pessoas que gostariam de beneficiar com a prece. Pensar assim, com certeza de que eles serão atendidos, cada um de acordo com a sua necessidade, tá bom? Então, vamos orar. Jesus, querido Mestre, aqui estamos nós, Senhor, este grupo de amigos, companheiros que seguem o mesmo ideal. Estamos aqui agradecidos, Mestre amado, muito gratos também por tudo que recebemos em nossas vidas. Estamos gratos, Senhor, pela oportunidade de aqui estarmos estudando doutrina espírita, de aqui estarmos, Senhor, em prece, no momento de reflexão, de aprendizado. Muito obrigada, Mestre amado. Mas nós nos lembramos também, Senhor, daqueles que estão distanciados do seu amor, daqueles que sofrem pela descrença. Ajude-os, Senhor. Ajude-os a despertar desse pesadelo em que vivem. Nós queremos também rogar, Mestre amado, pelos nossos irmãos em guerra, nossos irmãos da Rússia, da Ucrânia, seus dirigentes, aqueles que têm assim, o poder de decisão nesses países todos. Nós rogamos por eles, para que tomem sempre o melhor caminho. Muito obrigada, Mestre amado. Que a sua paz, Senhor, alcance todos os lares, todos os hospitais onde há tanto sofrimento. Fortaleça, Senhor, os trabalhadores da saúde, que vêm numa luta muito grande para vencer essa enfermidade e todas essas doenças que vêm surgindo. Ampare-os a todos. E nós rogamos também, Senhor, por aqueles que desencarnaram, que sejam eles envolvidos pelo seu amor, que possam encontrar os seus amados e ter um atendimento, Senhor. Muito obrigada, Mestre querido. Nós rogamos a sua inspiração, o seu amparo, o seu apoio para a nossa irmã Cláudia, que vai trazer o estudo da noite de hoje para todos nós. Obrigada, Senhor, graças a Deus. Tá bom, Cláudia, a palavra agora é sua, tá? Todo mundo conhece, acho que tirando a Márcia, todo mundo conhece a Cláudia, né? Então, Márcia. Oi, Márcia. Prazer. Obrigada, Débora. Também Pamela. Prazer. Hã? Tem Prazer. Tá. Tem a Pamela também, eu acho que não conhece. Te conhece não, Cláudia? Conhece não, né? Pamela. Pamela McCord. Oi, Pamela. Boa noite a todos, então, os velhos e os novos amigos. Agradeço mais uma vez a direção da casa pela oportunidade de realizar o estudo. Eu vou pedir aqui um pouquinho de paciência, porque eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Se vai aparecer.
Está aparecendo aí, né? Tá. Então, o tema da nossa noite de hoje é Bem-aventurados, os que são misericordiosos. Esse tema está no Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 10, itens 1 a 4. E o item é o perdoai para que Deus vos perdoe. São os primeiros itens do capítulo. Esse capítulo é um capítulo assim que eu fiquei bem encantada quando eu estava preparando o estudo, porque nós vamos estudá-lo aí no decorrer desse mês, né, que vai começar. E eu sugiro a vocês que já, se possível, né, vão dando uma olhadinha, vão consultando os itens, porque ele aborda diversas questões importantíssimas para a nossa vida diária, nossa vida cotidiana. Então, esse começo é perdoai para que Deus vos perdoe. Mas depois vai vir reconciliação com os adversários, vai vir o sacrifício mais agradável a Deus, o argueiro e a trave no olho, perdão das ofensas, o não julgueis para não ser julgados. Então, o que eu percebi é que é um capítulo que fala muito de perto a cada um de nós, pelo menos a mim particularmente, em função do que nós estamos vivenciando hoje, né? Então, eu sugiro um estudo bem detalhado. Deixa eu passar aqui. Cláudia, desculpe, esqueci de dizer para você que você tem até 20, 21 e 50, mais ou menos, tá? Tá, obrigada. Eu já estou com uma dificuldade aqui para passar. Espera aí, só um instante. Vou tentar. Acho que foi. Bom, nossas referências, então, as obras, né, que nós usamos para fazer o estudo são Franco, de Valdo Pereira, o livro Após a Tempestade, ditado pelo Espírito Joana de Ângeles, quinta edição, Salvador, Bahia, a editora é a Livraria Espírita Alvorada, 1992. Kardec Alain, O Evangelho segundo o Espiritismo, tradução de Guilherme Ribeiro, da terceira edição francesa, revista corrigida e modificada pelo autor em 1866. É a 131ª edição histórica, de Brasília, na FEB 2013. Peralva Martins, o livro Estudando o Evangelho, à Luz do Espiritismo, 10ª edição, primeira impressão, Rio de Janeiro, FEB 2008. Também, Peralva Martins, O Pensamento de Emmanuel, primeira edição, Rio de Janeiro, FEB 1972. A gente também utilizou a obra da Sueli Caldas Schubert, Obsessão e Desobsessão, Profilaxia Terapêutica Espíritas, 8ª edição, Brasília, FEB 1992. Também consultamos o livro do Simonetti, Richard, Uma Razão para Viver, 4ª edição, Bauru, São Paulo, a gráfica São João, limitada, de 1990. E do Xavier Francisco Cândido, o livro Boa Nova, pelo Espírito Humberto de Campos, 22ª edição, de Brasília, Distrito Federal, 1997. Dele também o livro Escrínio de Luz, pelo Espírito Emmanuel, São Paulo, editora Clarim, 1973. E o livro Consolador, também pelo Espírito Emmanuel, 19ª edição, Brasília, Distrito Federal, FEB 1998. Nós também vamos citar o livro A Caminho da Luz, mas esse a gente vai citar de memória, então, por isso que ele não está constando ali. Nós vamos falar sobre ele um pouquinho, tá bom? Bom, o nosso tema, como vocês viram no início, Bem-aventurados os misericordiosos, ele nos traz, logo no início do capítulo, algumas passagens do Evangelho que a gente vai falar aqui de uma a uma. Então, a primeira passagem que ele traz é: Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Aí, Mateus, capítulo 5, versículo 7. Faz parte das bem-aventuranças
E, no caso do Evangelho, segundo o Espiritismo, esse capítulo vem na sequência do capítulo Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. E aí, a gente já começa daí fazendo uma reflexão. Os que são misericordiosos serão bem-aventurados porque também obterão misericórdia. Então, como é que é isso, né? O que é a misericórdia? Por que para nós, enquanto eu estava preparando o estudo, eu fiquei pensando, por que para nós é difícil perdoar? Quer dizer, eu não vou generalizar para nós, mas eu acho que aqui devem ter pessoas que já têm isso com mais facilidade. Mas nas minhas reflexões, eu observei que essa é uma dificuldade minha ainda. Eu tenho dificuldade. E é uma coisa tão interessante, porque o perdão, geralmente, quando a gente fala nesse assunto, a gente pensa em coisas muito grandes. Perdão de coisas muito graves. Então, você diz assim, eu não tenho esse problema, eu perdoo todo mundo. Aí, quando a gente vai refletir nas pequenas coisas do nosso dia a dia, nos eventos que acontecem conosco, situações do nosso cotidiano, eu fui fazer essa reflexão e fiquei pensando, será mesmo que é fácil perdoar? Será que eu já tenho essa capacidade? Com tranquilidade, eu poderia dizer que eu perdoo com facilidade? Aí a gente pode dizer, as faltas que não sejam tão graves, a gente perdoa. Então, eu trouxe essas imagens, que só tem crianças nas imagens, porque, obviamente, o ato de perdoar, ou de não perdoar, melhor dizendo, me lembrou essa questão das crianças, né? Porque a criança, quando ela embirra, ela faz cara feia, ela torce o nariz e tal. Então, eu achei essas imagens interessantes. Você vê a primeira imagem, a menininha está ali tentando conversar com um garotinho, ele está de olhinho, de carinha amarrada, de carinha virada. Eu me lembrei daquela coisa, daquela brincadeira quando a gente é criança, né? Vou trocar de mal com você, não falo mais contigo. Que é aquela coisa mesmo da criança birrenta. Na segunda imagem, o menininho está abraçando e o outro está meio assim, né? Meio retratário. Na terceira, eles estão mesmo um de costas para o outro. Quer dizer, por que essa dificuldade? E aí eu fiquei lembrando, me veio à mente uma situação que eu tomei conhecimento quando eu ainda era bem criança, de uma situação vivenciada por um casal que tinha uma afilhada. A afilhada deles era bem novinha, devia ter 1 aninho e pouco, 2 anos. E ela brincando, eles eram padrinhos, estavam juntos com os pais dessa criança, e eles brincando com ela, a menininha, ainda novinha demais, foi e ela devia ter uns 2 aninhos. Ela bateu no rosto do padrinho. E aí, automaticamente, assim, foi, acho que um ato reflexo, o padrinho foi e bateu na mãozinha dela. Ai, não pode fazer isso e tal. Bom, eles eram amigos, os casais, né? Eles eram amigos há anos, muito amigos mesmo, de frequentar a casa, tanto a tal ponto que a primeira filha foi dada para esse casal batizar. Por conta dessa ação, a mãe da menina rompeu a amizade definitivamente. Ela não quis mais nenhum tipo de contato com esse casal. O marido fez de tudo para eles retomarem o convívio, para que ela compreendesse, para que ela perdoasse. Ela não perdoou. Para ela, aquilo foi uma infração gravíssima, a ponto de anos depois, aproximadamente uns 20 anos depois, eles iam fazer bodas de prata, o casal, e eles frequentavam a Igreja Católica. E aí tinham essa coisa dos encontros de casais e tal, e os amigos da igreja promoveram um reencontro de algumas pessoas que estavam, né, no passado, que já não se viam há muito tempo. Aí foram em busca desse casal, dos padrinhos. Perguntaram a eles se eles estavam dispostos a participar. Eles se prontificaram, obviamente, né? E ela não aceitou. Você vê, 20 e tantos anos depois,
ela não aceitou o perdão. Ela não perdoou. Ela guardou aquela mágoa e não foi capaz de perdoar. Então, aí a gente fica pensando, gente, mas foi uma coisa assim tão grave. Ele não deveria ter feito, de fato. Mas a ponto de guardar essa mágoa, esse rancor por 20 e tantos anos, o que será que isso causou nessa pessoa, né? Então, você vê, por que eu trouxe esse exemplo? Porque, às vezes, a gente acha assim, é uma coisa... Eu não perdoaria se fosse uma coisa muito grave. Coisa simples. Mas mesmo uma coisa simples, às vezes, dependendo, a pessoa tem dificuldade de perdoar. Tem uma outra situação também, que duas amigas, muito amigas de infância mesmo, foram criadas juntas, uma madrinha do filho da outra, e aí depois de alguns anos, essa segunda, né, que era a madrinha, ela teve filhos. E a comadre não veio ver a menina pequena, né? Quando a menina nasceu e tal, ela não foi visitar a amiga. A amiga ficou bem chateada com isso, chamou, perguntou por que ela não tinha ido ver e tal. E ela disse, não, eu vou, e nunca foi. Passaram-se os anos, elas se afastaram. Essa que teve a filha, né, que era madrinha do filho da outra, ficou com aquele rancor, poxa, ela não veio ver minha filha e tudo mais. Mas, passado um tempo, se reencontraram. E aí, ela ficou sabendo do motivo, do verdadeiro motivo. Ela estava enfrentando problemas seríssimos, problemas de relacionamento, o marido havia tomado os filhos dela, ela tinha tido que sair de casa, e nada disso a outra tinha ficado sabendo. Ela apenas tinha ficado com o rancor por ela não ter ido vê-la quando a filha era pequena. Obviamente, elas retomaram a amizade ali, mas e esse tempo perdido? E esse tempo ficou como? Né? E essa necessidade de apoio que ela tinha tido durante esse período? O rancor fez com que ela não tomasse conhecimento e nem desse o apoio necessário para essa companheira. Então, são situações, essas que eu trouxe, relativamente simples do nosso cotidiano. Eu acho que vocês poderiam citar alguns exemplos aí da vivência de vocês também, mas nós temos essa dificuldade, muitas vezes, em perdoar. E há as situações mais graves, que redundam em situações muito mais sérias, que é o caso, né, do livro Há 2000 anos, quando eu não vou contar a história toda, mas quem já conhece sabe bem a história, quem não conhece vai ficar com gostinho a curiosidade para ler, para conhecer. Então, nesse livro, nós temos a história do senador Públio Lentulus e da sua esposa Lívia, e que esse senador, muito orgulhoso, um senador romano e tal, ele é envenenado por uma outra pessoa e com insinuações de que a mulher dele havia sido infiel a ele. E, por conta disso, ele não perdoa a mulher e todo o enredo do livro, né, se desenrola não é só essa história, mas se desenrola em cima disso. E mas muitos anos depois, ele vai reconhecer que ele estava errado e que foi injusto com a sua esposa. Então, daí a gente vê que ser misericordioso, conforme está no Evangelho, não é uma coisa simples, apesar da orientação de Jesus. E aí eu pergunto, mas por que será que é tão difícil para que nós perdoemos? Né? O que será que nos move para que nós tenhamos essa indisponibilidade para dar o perdão? Então, no próprio Evangelho, no capítulo 7, nós temos um item orgulho e humildade. E nesse item, o Espírito Lacordaire nos traz uma colocação que eu considerei bem relevante para a nossa reflexão. Então, ele fala assim: todos vós que dos homens sofreis injustiças, sede indulgentes para as faltas dos vossos irmãos, ponderando que também vós não vos achais isentos de culpas. Então, olha, quando a gente se considera injustiçado, né, ou caluniado, ou alguma coisa, que a gente reflita e possa ser indulgente, porque
nós também temos as nossas culpas e as nossas responsabilidades, que muitas vezes a gente não lembra, e muitas vezes a gente desconsidera. Então, o Espírito continua. É isso, caridade, mas é igualmente humildade. Se sofreis pelas calúnias, abaixai a cabeça sob essa prova. Que vos importam as calúnias do mundo? Se é puro o vosso proceder, não pode Deus vô-las compensar? Suportar com coragem as humilhações dos homens é ser humilde e reconhecer que somente Deus é grande e poderoso. Então, o ato de perdoar é um ato que você precisa ter humildade, coisa que muitos de nós ainda não somos capazes em função do orgulho que nós carregamos. Então, o que Lacordaire nos recomenda é que nós tenhamos atenção e reflitamos, porque nenhum de nós aqui nesse planeta está isento de culpa, ou melhor, nenhum de nós eu não digo, mas assim, a maioria de nós não está isenta de culpa. Há, certamente, alguns espíritos abnegados que estão aqui em missão, mas não é a maioria, né? Então, o orgulho, muitas vezes, é que nos impede de agirmos com benevolência, que possamos conceder o perdão àquele irmão que nos magoou. E aí eu achei interessante, porque na pesquisa que eu estava fazendo, eu encontrei duas passagens que eu achei interessantíssimas. Uma de Gandhi, e uma frase, né, quando ele diz: o fraco jamais perdoa. O perdão é uma das características do forte, Mahatma Gandhi. E Martin Luther King, que diz: o perdão é um catalisador que cria a ambiência necessária para uma nova partida, para um reinício. Então, veja, Gandhi diz que o fraco não sabe perdoar porque é característica do forte. Só o forte é capaz de olhar para aquele irmão e ver nele um necessitado. Ser capaz de suportar a dor ali pela qual ele passou, né, da injustiça, digamos assim, e perdoá-lo. E quando o Martin, eu fiquei lendo essa frase do Martin Luther King pensando, ele é um catalisador que cria a ambiência necessária para uma nova partida, para um reinício. Porque a partir de uma injustiça, a partir de uma incompreensão, você vai ter que ressignificar e vai ter que reiniciar o processo até de relacionamento com aquele irmão que está ali na caminhada junto a você. Mas é uma ação que só os fortes efetivamente são capazes de realizar. Então, fica aí para a nossa reflexão isso também, esse esclarecimento e essa contribuição desses dois companheiros tão importantes, né, para a humanidade. A segunda passagem, que é trazida no Evangelho, diz o seguinte: se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas, se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Está em Mateus, capítulo 6, versículo 14 e 15. Aqui a gente vê como é interessante a necessidade dessa contrapartida, que nós reflitamos, que nós possamos ser capazes de perdoar para que o Pai Celestial também possa nos perdoar. E isso Jesus já nos traz na oração do Pai Nosso, quando ele traz esse ensinamento: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, Jesus, ao nos ensinar a oração que deveríamos nos dirigir ao Pai, ele já nos mostra a necessidade de que nós exercitemos o perdão para com o nosso companheiro ali de jornada, para que nós sejamos perdoados, porque ele já nos conhecia. Ele sabia que nós iríamos falhar, que nós somos, né, falhos mesmo, que nós necessitaríamos dessa misericórdia do Pai.
Então, para que nós alcancemos essa misericórdia, é necessário que nós também exercitemos a misericórdia para com o nosso companheiro de jornada, aquele que caminha ao nosso lado. E para isso, então, ele já nos ensinou lá na oração Pai Nosso. E a terceira passagem, ele fala: se contra vós pecou o vosso irmão, e de fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão, quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Está em Mateus, capítulo 18, versículo 15, 21 e 22. Essa passagem é muito interessante e ela está muito bem descrita no livro Boa Nova. Então, aqueles que quiserem dar uma olhada, né, darem uma aprofundada, tem um capítulo, que é o capítulo, deixa eu ver aqui o número certinho do capítulo, acho que é o capítulo 10, que também se intitula O Perdão. É isso mesmo, capítulo 10, se intitula O Perdão. Nesse capítulo, o Espírito Humberto de Campos, ele nos traz o que antecedeu esse diálogo de Pedro com Jesus. Eu vou contar assim muito rapidamente para vocês, fazendo só um resumo rápido. Jesus estava se encaminhando para suas pregações e tinha buscado a cidade de Nazaré, e lá eles encontraram muita resistência. Apesar das pessoas receberem a Jesus muito bem, ouvirem com muito desejo, né, as palavras de Jesus, também houve muita confusão. E os ânimos ficaram exaltados. Os discípulos se exaltaram, achando injusto, se indignaram, né, porque os fariseus criticavam, julgavam a Jesus ali, e eles ficaram muito constrangidos e muito chateados com tudo aquilo. Jesus, observando que os ânimos, né, estavam exaltados, e retornou para Cafarnaum, mas não perdeu a oportunidade ali da lição. E aí, Pedro e Filipe conversaram com ele, né, e disseram: poxa, Senhor, nós estamos sendo chamados de servos de Satanás, indignados mesmo, né? Nós não admitimos isso e revidamos o ataque. E aí Jesus conversou com eles, explicou que não era para agirem dessa forma, né? Deu lá as orientações, mas ainda assim eles ficaram chateados e foram enumerando as coisas que haviam acontecido. Aí eu não vou saber resumir, eu trouxe para vocês aqui, vou pedir a vocês a licença para fazer a leitura. Então, Filipe falou assim para Jesus: alguns dos companheiros se revelaram insuportáveis nessa viagem a Nazaré. Uns me acusaram de brigão e desordeiro, outros de mal entendedor de vossos ensinamentos. Olha o ressentimento aí de Filipe, né? Aí o mestre falou para ele assim: Filipe, entre outras coisas, né? Cumpre-me perguntar-te se já edificaste o reino de Deus no íntimo do teu espírito. Por quê? Porque ele estava muito chateado, achando que ele estava sendo injustiçado, né? Aí Pedro foi lá e perguntou para o mestre: mas para perdoar, não deveremos aguardar que o inimigo se arrependa? Então Pedro estava lá condicionando o perdão ao inimigo mostrar-se arrependido. E aí Jesus responde: Pedro, o perdão não exclui a necessidade da vigilância, como o amor não prescinde da verdade. Se o nosso irmão se arrepende e procura o nosso auxílio fraterno, amparemo-lo com as energias que possamos despender. Mas, em nenhuma circunstância, cogites de saber se o teu irmão está arrependido. Esquece o mal e trabalha pelo bem. Ou seja, Pedro
só queria perdoar se o irmão pedisse perdão. E Jesus estava alertando ele. Se ele se arrependeu, se ele vem conversar, ótimo, mas que a gente não pode relacionar, né, a isso o nosso perdão. A gente tem que perdoar independente dessa ação. E aí, depois desse diálogo, né, deles mostrando toda essa inquietação, foi que Pedro fez a pergunta e quis saber de Jesus quantas vezes pecará meu irmão contra mim que lhe hei de perdoar. Será até 7 vezes? E aí Jesus responde, né, não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Essa resposta de Jesus não quer dizer que nós tenhamos que perdoar 490 vezes e na 491ª vez a gente já não precisa mais perdoar. Não. O que Jesus quis dizer, ao contrário, é que nós devemos perdoar indefinidamente, não, sem condição. Né? E aí, no livro Consolador, Emmanuel traz uma resposta à pergunta 338 que fazem a ele. Por que teria Jesus aconselhado perdoar 70 vezes 7? E aí Emmanuel nos esclarece que a Terra é um plano de experiências e resgates, por vezes bastante penosos. E aquele que se sinta ofendido por alguém não deve esquecer que ele próprio pode também errar 70 vezes 7. O que nos lembra a mensagem lá que eu vi no início do Lacordaire, quando a gente falou de orgulho e humildade. Então, nenhum de nós está aqui, nesse planeta, sem dívida. A maioria de nós, pelo menos, é devedor. Então, nós não estamos aqui, vamos passar, que bonzinho, ele não faz nada, né? Somente sofre as injustiças. Não é esse o caso. Nós temos um passado, muitas vezes nessa encarnação, e também trazidos das nossas existências anteriores. Então, o que Jesus nos recomenda é perdoar todas as vezes que formos ofendidos. Apesar de nós já termos visto que não é fácil, que é difícil. Mas, no decorrer do estudo aqui, a gente vai ver como é que a gente pode fazer para melhorar esses aspectos. Né? Então, quando a gente perdoa, e Jesus falou isso aqui para Pedro, a gente deve perdoar, mas a gente não deve condicionar isso ao nosso irmão nos pedir perdão. E quando perdoarmos, nós devemos perdoar e esquecer. Emmanuel nos esclarece ainda na questão 340. Perdão e esquecimento devem significar a mesma coisa? E aí ele responde: para a convenção do mundo, o perdão significa renunciar à vingança, sem que o ofendido precise olvidar, esquecer plenamente a falta do seu irmão. E aí a gente escuta muito isso, né? Perdoar eu perdoo, mas esquecer eu não esqueço de jeito nenhum. Perdoou? Perdoou, né? Está ali ligado, está atento, está... É importante que a gente fique atento, e nós vamos ver isso, mas perdoar é esquecer. Então, ele diz lá, entretanto, para o espírito evangelizado, perdão e esquecimento devem caminhar juntos, embora prevaleça para todos os instantes da existência a necessidade de oração e vigilância. A gente sabe que não é fácil e que nós estamos sujeitos às quedas. Então, nós devemos pedir o auxílio dos espíritos superiores para que nos amparem nessa ação do perdão e também que nós tenhamos atenção nos percalços que virão para a nossa caminhada nessa jornada terrena. Mas, para o espírito evangelizado, perdão e esquecimento devem caminhar juntos. Aliás, a própria lei da reencarnação nos ensina que só o esquecimento do passado pode preparar a alvorada da redenção. E é fato, porque se nós não esquecemos, né, nós reencarnaremos, se nós pudéssemos reencarnar e nos lembrar, nós ficaríamos o tempo todo ali acusando, né, aqueles que estão junto a nós. Porque você fez isso no passado, porque você... Então, perdoar
perdoar e esquecer, e a reencarnação colabora conosco nesse aspecto, para que nós também não tragamos essas lembranças para as próximas existências. E aí, no livro Estudando o Evangelho, Martins Peralva ele fala para a gente que o conceito de perdão, segundo o Espiritismo, é idêntico ao do Evangelho, que lhe é fundamento. E aí ele diz que é concessão indefinida de oportunidades para que o ofensor se arrependa, o pecador se recomponha, o criminoso se libere do mal e se erga, redimido, para a ascensão luminosa. Olha bem, esse é o conceito de perdão segundo o Espiritismo. E aí ele ainda completa: quem perdoa, segundo a concepção espírita cristã, esquece a ofensa, não conserva ressentimentos, ajuda o ofensor, muitas vezes, sem que este o saiba. Agora, esse é o perdão evangélico. O perdão formal é aquele que a gente falou: eu perdoo sim, mas esquecer eu não esqueço. Fica ali aquele ranço, né? Não vou perdoar. Não, ele não vai, eu não vou dar a oportunidade de fazer de novo. Eu não, comigo não. Eu perdoo, mas não quero nunca mais nem ver na frente, eu não quero nem encontrar com ele mais e tal. Esse tipo de perdão é o perdão formal, não é o perdão que a gente está se referindo aqui. No livro Uma Razão para Viver, Simonetti, ele nos alerta do seguinte, que nós somos viajores da eternidade. Nós transitamos há milênios por essa terra, em múltiplas reencarnações. Nessas experiências passadas, que são, por enquanto, inacessíveis para nós convivemos com muita gente. A gente, né, se envolve com afetos e desafetos, isso é importantíssimo, e nós estendemos laços de amor, mas também terríveis cadeias de ódio. E isso a gente pode ver muito claramente na leitura dos romances espíritas, como essas situações de entrelaçamento por conta da falta de perdão, da falta do esquecimento, o quanto isso causa prejuízos nas encarnações vindouras, muitas vezes causando esse atraso na nossa evolução espiritual. Aí ele continua: inspirados por sentimentos próprios de inferioridade humana, como o egoísmo, o orgulho, a vaidade, muitos males teremos semeado. Quem fomos? O que fizemos? E aí ele complementa: espíritos puros vivem em mundos superiores. A Terra não é um mundo superior. A Terra é um planeta de provas e expiações. Então, se nós aqui estamos encarnados, nós temos ainda dívidas a saldar. Nós temos progresso a realizar. Quem fomos nós? O que nós fizemos? Nós somos devedores, da mesma forma como hoje, né? Muitas vezes nós nos arvoramos em cobradores, em credores de consideração, de perdão, de respeito. Nós também temos os nossos, digamos, desafetos que nós cultivamos com as nossas ações impensadas, que podem estar nos cobrando, que podem estar aguardando o pagamento dessas dívidas. Então, essa é uma reflexão que nós devemos fazer, é uma questão do nosso autoconhecimento. E aí, nós encontramos no livro Escrínio de Luz, do Emmanuel, essa frase, né, que nos despertou algumas reflexões. Enquanto alimentamos as pequenas discórdias, colaboramos com as grandes guerras. E enquanto sustentamos adversários, garantimos focos infecciosos de raios mentais destruidores contra nós. Então, às vezes, a gente fica alimentando essas rusgas, essas picuinhas, né? Coisinhas pequenas, mas aquilo nós ficamos ali remoendo. Não, fulano fez isso comigo. Não vou perdoar, não. Porque, nossa, ele... Não vou perdoar. E aquilo ali, essas pequenas discórdias, são colaboradores também
para grandes guerras. Eu fiquei impressionada com isso, que às vezes a gente vê assim, esses grandes conflitos que nós ainda hoje vivenciamos, né, no nosso planeta, muitas vezes são originários desses orgulhos por tomada de território, né? Muitas vezes, essa guerra mesmo que nós estamos vivenciando hoje, o que motiva esse líder? Ele quer terra que ele acha que é dele, que foi retirada, justamente, entre outras coisas, obviamente. Aqui estou fazendo uma análise superficial, tá, gente? Bem entendido. Então, são pequenas discórdias que muitas vezes evoluem para grandes guerras. E aí, quando ele fala que esses focos infecciosos de raios mentais destruidores contra nós, nos faz lembrar o quê? Os processos de obsessão em função da fixação naquela ideia, né? de vingança ou de desejo de desforra e tudo mais. E aí, no livro Após a Tempestade, a Joana de Ângeles traz também uma observação que eu considerei bem importante. Quando alguém reage revidando contra o agressor, passa a sintonizar com ele, mantendo ambos estreita e perniciosa interdependência psíquica em desditoso comércio mental de ódio dissolvente, que termina por subjugá-los sem reversão. Então, a pessoa fica naquele pensamento, fica aquela ideia, né, não sai da cabeça, e ele cria ali uma sintonia com aquele espírito que, porventura, possa tê-lo feito mal, de alguma forma, e aquilo, vocês estão interligados. Eu me lembrei, essa passagem me fez lembrar uma situação que eu vivenciei no meu ambiente de trabalho, uma ocasião, há muitos anos atrás, e em que eu considerei que eu fui injustiçada. Aconteceu uma determinada coisa, e eu me considerava extremamente injustiçada por aquela situação. Só que o que acontecia? Eu acordava de madrugada pensando naquilo. E eu dizia, meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Por que estão me perseguindo? Então, hoje eu fico pensando, olha essa ligação, né? Porque eu retroalimentava aquele sentimento ali. Eu não estava, nesse momento especificamente, eu não estava com sentimentos de vingança, nem de raiva, não. Eu estava querendo entender o que estava acontecendo. Mas isso me tirava até o sono. Eu despertava de madrugada e ficava pensando naquilo, ficava pensando, que bem que aquilo pode fazer. Olha aí a sintonia, né? Muitas vezes que a gente faz, a que isso vai nos levar se nós mantivermos esse tipo de atitude. E aí eu trouxe para vocês um caso que está descrito no livro da Sueli Caldas Schubert, chamado Caso de E. Esse livro chama-se Obsessão e Desobsessão, e eu achei interessantíssimo, porque o caso encaixa muito bem no que a gente está falando. Então, essa senhora, chamada E, desde a mocidade, ela foi uma pessoa enfermiça, sempre sofrendo de várias doenças, principalmente de uma inexplicável dor nas pernas, sem razões plausíveis para a medicina. Então, ela tinha esse problema de saúde, mas ninguém encontrava causa, não tinha motivo fisiológico, vamos dizer assim, para que ela apresentasse essa dor. Aí ela começou a frequentar as reuniões públicas da Casa Espírita e frequentou durante anos. Aí ela tornou-se, com o tempo, participante de uma das reuniões mediúnicas. Frequentadora assídua, comparecia semanalmente, mas sempre queixando-se de suas dores. Certo dia, teve a surpresa de assistir à comunicação de um espírito que disse ter sido seu escravo em existência anterior e que havia morrido de fome e sede, depois de passar dias acorrentado por sua ordem. Confessou persegui-la há anos e, após ouvir as ponderações do doutrinador, quer dizer, o espírito que se apresentou ouviu lá a preleção do doutrinador, e, após isso, ele disse que só deixaria se ela lhe pedisse perdão. Então, veja, era um espírito que se considerava ali credor dessa senhora e exigia, entre aspas, né, que ela lhe pedisse perdão. Veja, ela havia sido uma senhora de escravos, então, há quanto tempo isso havia acontecido? Quantas encarnações atrás isso havia acontecido? Não dá para a gente prever. E aí,
eu fico pensando em nós. Quantas encarnações nós já tivemos? Em quantas vestes, né, físicas nós já envergamos? Quantos atos nós já realizamos que foram contra as leis de Deus? Cada um de nós, em outras existências e muitas vezes nessa. E com essas ações nós angariamos credores, né? Pessoas que nos cobram, de alguma forma, como esse irmão veio cobrar a ele. E aí, qual foi a reação dela? Ele pediu que, se ela pedisse perdão, ele a deixaria em paz. Aí ela, apesar de conhecer o mecanismo, olha, isso é importante, gente, porque somente o conhecimento não basta. Então, apesar de conhecer o mecanismo da reencarnação e da lei de causa e efeito, apesar de conhecer a lei de amor e os ensinamentos evangélicos que o Espiritismo veio reviver, e recusou-se a pedir perdão a um negro escravo, evidenciando todo o orgulho que ainda carrega dentro de si. É que, na realidade, embora conhecendo a doutrina espírita, ainda não a sentia no coração. Lembrando que ela já frequentava a casa espírita há bastante tempo, há muitos anos, e ela sofria ainda com as dores que a martirizavam. E mesmo assim, tendo conhecimento de que aquele irmão a estava perseguindo, mesmo assim, o orgulho não permitiu que ela pedisse perdão a ele. Hoje, na época que o livro foi escrito, né, com avançada idade, a senhora E continua a carregar os seus males, agravados pela idade e pela persistência no orgulho, principalmente padecendo de dores nas pernas, acorrentada que está ao seu passado, como escrava da prepotência e do egoísmo, apesar de tomar semanalmente o seu passe. Ou seja, ela continuava frequentando a casa espírita, continuava sofrendo as suas dores, mas o orgulho não permitiu que ela pedisse perdão e compreendesse a necessidade de rever o seu comportamento. Então, somente o conhecimento não basta. É importante que nós identifiquemos, porque perdoar não é um processo simples, né? No livro Pensamento de Emmanuel, o Martins Peralva nos diz que o perdão que o Espiritismo e os amigos espirituais preconizam, em verdade, não é de fácil execução. Por quê? Porque ele requer muito boa vontade, demanda esforço continuado, persistente. É necessário que nós façamos esse processo de autoconhecimento, identifiquemos em nós as nossas dificuldades, aonde eu ainda preciso melhorar, o que eu preciso fazer para vencer essas dificuldades. Então, demanda esforço. E o processo de autoconhecimento não é um processo fácil. Você vai identificar em você coisas que você não gostaria ainda de ter. Você gostaria de já ter superado essas dificuldades, né? Mas ele reclama perseverança e pede tenacidade. Então, nós precisamos realmente nos empenhar nessa busca e de conhecimento íntimo para que possamos efetivamente exercitar o perdão na sua totalidade. E aí ele diz ainda que as verdadeiras características do perdão com Jesus, que são apregoadas pelo Espiritismo, são realmente singulares e difíceis. Então, ninguém está dizendo que é simples, tá, gente? Eu não estou aqui para dizer que é simples, mas a gente precisa refletir sobre isso. Então, quais seriam essas características, né? Esquecimento do mal recebido, não nos regozijarmos com os insucessos do ofensor. Olha, esse item aqui é importantíssimo, porque às vezes a gente diz assim, não, eu não quero nem saber dele, não quero saber de nada. Mas às vezes, quando a gente sabe, fulano se deu bem, foi, né, teve um sucesso e tal, aí você diz assim, poxa, ele apronta todas e ainda tem sucesso, né? Isso é muito comum quando a gente fica sabendo de situações e não somos capazes de nos
alegrar pelo sucesso daquele que nos ofendeu. Auxiliarmos discretamente, sempre que possível, ao adversário. Olha isso. Mais um item difícil também, porque em se fazendo a oportunidade, nós devemos auxiliar discretamente. Por que discretamente? Para que isso não seja considerado como uma coisa assim de superioridade, de snobismo, né? Orgulho, vê como eu sou magnânima. Ele fez isso comigo e eu ainda estou ajudando, estou auxiliando. Então, não. Auxiliarmos discretamente, sempre que possível, ao adversário. Usarmos a delicadeza sincera no trato com os que nos magoaram o coração ou feriram a sensibilidade. Tem que ser sincera, porque se não for sincera, não vai valer de nada. Até as pessoas ao redor podem até achar, que legal, mas você, a sua consciência, diante de Deus, sabe que aquela delicadeza é falsa, né? Que não está sendo de coração. E vibrarmos fraternalmente em favor dos que nos desestimam. Essa também é difícil. Envolver esses companheiros em nossas preces, torcer pelo sucesso deles, fazer, né, pensar sempre no bem, para que eles possam ser bem-sucedidos. Então, essas são as verdadeiras características do perdão com Jesus, segundo o livro Pensamento de Emmanuel, né? E aí ele diz também que o maior beneficiário do perdão não é, como parece, aquele que o recebe, mas o que concede. Isso aí é fato, né? Porque o que é perdoado, ele se reconforta, ele se reanima. Quando ele toma conhecimento, né? Olha, que fulano eu perdoo você e tal, ele fica bem, que bom, ainda bem que você perdoou, vou melhorar e tudo mais. Mas o que perdoa, sinceramente, recolhe dos céus as mais profusas bênçãos. Bênçãos que nenhum tesouro do mundo pode substituir ou suplantar. E essas bênçãos, quais seriam, né? Conservação da paz interior, ou seja, deitar sua cabeça no travesseiro com paz, com tranquilidade, sem a consciência pesada, certo de que está cumprindo aquilo que lhe foi determinado por Jesus. Reconcilie-te com os seus adversários enquanto encontras a caminho. Então, conservar a paz interior, preservar a saúde, porque muitas vezes essas animosidades, essas indisposições causam mal à saúde. Vê o exemplo que eu trouxe? Eu acordava de madrugada, tinha insônia. Olha, às vezes perde o apetite, porque fica remoendo aquilo e com risco realmente de atacar a sua saúde. A alegria de transformar o adversário em amigo pelo reconhecimento que o perdão desperta e suscita. Então, você pode fazer daquele que era o seu adversário ou que teve a dificuldade, fazer com que ele se torne verdadeiramente seu amigo nesse percurso de perdão, né? E exercitação, cultivo dos mais belos sentimentos da alma humana, tais sejam, por exemplo, a humildade, o altruísmo e a nobreza moral. Então, aquele que perdoa recebe todos esses benefícios. Então, a gente só vê vantagem em perdoar, né, gente? Vamos combinar? Perdoar é tudo de bom. É difícil, mas vale a pena a gente se esforçar para atingir esse nível esse nível mesmo de ação, né? Nessa busca pelo perdão. Então, quais são as vantagens que a gente poderia encontrar? No livro Estudando o Evangelho, ele diz assim, relativamente às vantagens que decorrem do perdão evangélico e não do formal, que é aquele que a sociedade, né, reconhece, quando você diz, eu perdoo sim, mas que não é de coração. Então, relativamente ao perdão verdadeiro, podemos destacar a sua influência salutar e benéfica em toda a trajetória evolucional do ser humano. Em toda a trajetória, porque a gente bem sabe que a vida não é só essa, e todas as nossas ações têm
reverberam, né, para a gente, no nosso futuro, na nossa evolução espiritual. Então, em toda a trajetória evolucional do ser humano. No curso de toda a eternidade, já que essa vida não é a nossa única vida. Temos outras e teremos, né, outras futuramente. Aí ele diz, no plano físico, que é esse que nós estamos hoje, porque nós já teremos essa satisfação aqui, e também no plano extrafísico, nós levaremos para o plano espiritual. Na vida presente, na vida espiritual e nas futuras. Com relação à vida presente, quem perdoa obtém a graça da consciência tranquila, como eu já havia dito. Torna-se inacessível ao mal. E aqui é importante a gente falar sobre a questão da obsessão, que eu não falei muito hoje, mas que é importante na nossa trajetória, porque quando você não perdoa, você se vincula àquele espírito e pode, num processo de rancor que vai sendo levado adiante, desenvolver esse processo obsessivo por conta dessa sintonia que você faz, né? E quando você perdoa, você torna-se inacessível ao mal, porque você, ainda que o outro tenha ainda dificuldade com você, se você faz o bem, se você perdoou verdadeiramente, de coração, e se empenha para fazer o bem, ele vai ver que você está se esforçando para se melhorar e não poderá te atingir. Dá impulso evolutivo à própria alma, avança, afinal, na senda do aperfeiçoamento. E aí diz, no tocante à vida do espaço, depois da morte física, o perdão assegura a descontinuidade do mal. Evita, assim, obsessões terríveis nas regiões inferiores. Então, é interessante para quem quiser se aprofundar nesse assunto, basta ver os casos, né, na literatura espírita de quantos processos obsessivos acontecem em função dessas dívidas não pagas, não perdoadas, né, e que fica repetindo essas relações indefinidamente, até que seja necessário, né, uma intervenção ali, até que um desses envolvidos caia em si. Então, ao perdoar, você corta esse ciclo vicioso, interrompendo essa perpetuação do mal. Então, perdoar é vantajoso, é muito importante que nós exercitemos isso e, quanto às vidas futuras, o ato sincero do perdão hoje tem a faculdade de possibilitar amanhã reencarnações felizes, liberadas de compromissos escuros. A gente não vai levar para outras existências essas dificuldades. Então, nos garante reencarnações mais felizes, né? Amar o ofensor, reconhecemos, nem sempre é fácil, mas perdoar-lhe a ofensa, compreendendo-lhe a ignorância e a desventura, e não a maldade, é menos difícil. Então, é aquilo. Não é você dizer, eu vou perdoar e vou amar. Naquele sentido de amar os inimigos, né? A gente tem atenção a isso. Amar é compreender a ignorância e a desventura daquele irmão que ainda está fixado nessa dificuldade, que ainda tem esse processo ainda a atrapalhar o seu progresso, o seu processo evolutivo. Se você consegue compreender que ele é um irmão em dificuldade, fica mais simples para que você possa seguir adiante. Vera, alguém levantou a mão, eu não sei se foi sem querer. Quer fazer alguma pergunta, cara? Ou foi sem querer? Karen? Karen, Ariane, você quer fazer alguma pergunta? Bom, acho que foi sem querer. Ela baixou a mão. Saiu da reunião. Bom, então, gente, a gente já está caminhando para o nosso encerramento, né? Então, é importante só a gente ter isso em mente, né? Que a gente possa fazer esse exercício e, no decorrer desse mês
a gente vai estudar esse capítulo, vocês vão ver o quanto é importante. Oi? Foi sem querer, voltei. Ainda caí sem querer também. Então tá bom. Então, a gente vai ver, né, o quanto é importante esse sentimento de amor a esse ofensor, a esse irmão mais em dificuldade, que nós possamos olhar para ele, né, com essa grandiosidade e tenhamos como exemplo de tudo aquele que nos deixou no momento crucial esse ensinamento maior, né? No momento da sua crucificação, que ele traz para a gente. Pai, perdoai-lhes, pois não sabem o que fazem. Então, que nós tenhamos isso, porque Jesus, no seu momento derradeiro, onde ele via toda aquela injustiça que aqueles companheiros que lá estavam, né, fizeram com ele, com toda a sua mensagem de amor que ele havia trazido, com toda a sua proposta de vida para que fosse implantado o reino de Deus aqui na Terra, ele ainda assim foi mal compreendido, foi crucificado, mas nesse momento derradeiro ele nos traz esse ensinamento. Pai, perdoai-lhes, pois não sabem o que fazem. Então, que nós possamos começar a exercitar esse perdão incondicional nas mínimas coisas, porque nas pequenas coisas nós começamos a praticar, vamos aos pouquinhos conseguindo estender para as faltas mais graves. E assim, um dia, possamos dizer, de fato, né, que somos capazes de perdoar de maneira indiscriminada. Então, é isso que eu queria trazer para vocês. Agradeço a atenção e agradeço pelas vibrações também. Obrigada, Vera. Tá bom. Agora a gente... Espera só um pouquinho.